Bom dia, boa tarde, boa noite, internauta. Mais um Grupo Fala para vocês. Hoje com o tema... Aliás, é hoje que eles estão chegando aqui, né? Dia 10. Nós estamos hoje gravando no dia 10 de abril e está chegando... A Expo Londrina. É, a abertura da Expo Londrina também, né? E está chegando... a cápsula, né? Artemis com os 4 astronautas. Muito bem, mas o nosso podcast de hoje é Perdidos no Espaço, na realidade uma odisseia do homem no espaço. Nós vamos lá atrás ver onde é que começou tudo isso e vamos obviamente chegar ao projeto atual, o projeto Artemis, ou Artemis para o pessoal que gosta de mudar um pouco o grego. E também com essa perspectiva do que poderia cair no vestibular, tá bom? Muito bem. Falando aqui com o nosso produtor, ele está escondidinho, né? O Ricardinho de Biologia, mas a gente lembrou, e o nome Perdidos no Espaço veio justamente por causa disso, de um seriado que começou a passar na Record, depois foi para a Globo, chegou na Bandeirantes, que era Perdidos no Espaço, com o Guy Williams, Angela Cartwright, Jonathan Harris, que era o Dr. Smith, né? Eles assistiram o primeiro episódio quando passou na TV. Era Júpiter 2, não, porque nos Estados Unidos... Né? Eu também nos Estados Unidos era de 65 a 68 que passou esse seriado. E aqui no Brasil, o Robô, com certeza. E já dava uma perspectiva do homem, assim... visitando não só a Lua, como a gente visita, ou as nossas sondas nos planetas próximos, mas explorando todo o universo. Assim foi Star Trek também, né? Próprio Star Wars e tal. Se bem que Star Wars já tem uma outra pegada de outras civilizações, né? Então, o nosso podcast tem esse nome em homenagem a esse um dos primeiros, né, seriados espaciais aí da TV, que foi Perdidos no Espaço. Mas a gente vai falar sobre essa odisseia espacial do homem e os seus feitos. E eu vou começar, obviamente, com história, né? Porque história é melhor. História para a gente falar quando é que começou isso. Será que começou ali na década de 50, quando a Rússia soltou o tal do Sputnik? Será que é isso? Guerra Fria era o contexto? Corrida espacial? Com vocês, e está comigo o professor Feijão de Física, o professor Samuca de História. Abro com o professor Samuca de História falando de Guerra Fria e corrida espacial. Vamos lá então, meus caros. Um prazer sempre estar aqui com vocês. E interessante, né? A gente falou aqui de missão Artemis, Apolo. Você acabou de usar a expressão essa odisseia espacial, né? Se a gente pegar o tem filme Grécia, né? de Stanley Kubrick, também vai usar essa mesma abordagem. Então a gente está retomando a Grécia Antiga, né, cara? Interessante. E aí já começa com a discussão que a gente estava debatendo aqui Os bastidores. Os bastidores, pré-gravação. Artemis ou Artemis, né? E aí a gente foi pesquisar, claro, né? Para que a Lucy possa assistir esse episódio e não fique brava com a gente. Né? Boa. É Artemis, tá? Com acento no A, então não é Artemis. Eu estive, né, na Turquia recentemente e visitei o templo de Artemis, que hoje não é mais absolutamente nada, né? Não mais do que algumas poucas colunas, mas ela representava ali dentro do panteão de deuses e toda aquela conexão com vários deuses, e Zeus, ela é filha de Zeus e ela é irmã de Apolo, sim, que é o projeto que levou o homem à Lua a primeira vez. A gente trouxe aqui alguns detalhezinhos, algumas brincadeiras pra gente, nós algumas aqui pequenas com, memórias. O Saturno 5. Esse é o Saturno 5. Esse é o da Apolo 11, gente. É uma réplica perfeita. Esse é o que levou o homem à Lua. O Feijão trouxe. E o Feijão trouxe. E eu trouxe essa aqui. Escala. Esse aqui seria o astronauta. Seria o astronauta perto dele, olha lá. Meu Deus do céu, né? Bizarro, né, cara? Ô, Samuca, e esse disco do Prisma do Pink Floyd? O que é que tá ligado aí? Qual é a ligação que você faz? A gente tá falando do Dark Side of the Moon, né? Um dos discos mais vendidos da história. Pink Floyd, 1973. Revolucionou a música, sem dúvida nenhuma. É um dos meus discos favoritos da vida. Com certeza. E a gente teve uma foto essa semana, né? Do lado escuro da Lua. Sim. Ficamos sem ter a comunicação dos astronautas norte-americanos por 41 minutos. E o tempo de duração do Dark Side of the Moon é de 41 minutos, né? É coincidência ou não? Coincidência interessante. Mas aí, voltando então ao que a gente estava falando, né? Sobre esses nomes gregos, perceba que você tem uma grandiosidade nos nomes, que é para justamente mostrar também a grandiosidade desse projeto, o que simboliza, o que significa.
Mas vamos lá resgatar, então, em que momento os Estados Unidos chega à Lua. Os Estados Unidos chega à Lua em 1969. Nossa. Esse momento histórico, a gente está vivendo a chamada Guerra Fria. Então, Estados Unidos versus a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Terminada a Segunda Guerra Mundial, existem potências, mas existem duas superpotências. O ano em que começa a Guerra Fria tem uma grande discussão historiográfica sobre isso. 47, 49, né? Tem o pessoal que fala que é 45, ou seja, a bomba atômica de Logo Hiroshima e depois, Nagasaki já seria uma ação relacionada à Guerra Fria. Exato. Tem uma galera que diz que estaria relacionado ao Plano Marshall, a partir de 1947. Mas, enfim, essa não é a grande discussão. A questão é, temos uma Guerra Fria ali no final dos anos 40. E dentro desse projeto, você conseguir vencer o seu oponente, tecnologicamente falando, era um dos pontos primordiais. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, e ela termina com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, em agosto de 1945, os Estados Unidos está na vanguarda, então, dessa produção tecnológica nuclear. Mas ele não era o único, outros países também estavam nesse processo. Mas, Samuca, só não querendo interromper, mas te interrompendo. A União Soviética lançou o primeiro satélite. O Yuri Gagarin é o primeiro a sair da Primeiro homem. atmosfera, primeiro homem no espaço, né? Vamos pôr assim. E parecia, naquele momento, os Estados Unidos deu uma baqueada, né? Que a Rússia estava vencendo essa corrida espacial, né? Exato. Justamente o projeto Apollo que virou a coisa, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem que entender o porquê ir para a Lua, o porquê ir para o espaço, né? O porquê essa corrida espacial está conectada com a corrida armamentista da Guerra Fria. Guerra Fria, armamentos nucleares. Check, beleza. Só que eu preciso fazer com que esse armamento nuclear, essa bomba, caia no outro país. Sim, cai no vizinho. Ou no vizinho, não, no outro lado do mundo. Se fosse vizinho, era fácil. Atinge o inimigo. Então, se você pensar, qual é a grande dinâmica? Os países tinham... A União Soviética desenvolve o armamento nuclear em 1949. Os Estados Unidos já tinha desde 45. Só que a União Soviética não fazia isso chegar nos Estados Unidos. Como que eu vou fazer com que essa bomba caia lá nos Estados Unidos? Vamos lembrar também que naquele mesmo período de Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já tinha o V1 e V2. Sim, sim. Foguete. Grande foguete. Desenvolvido pelo Von Braun, né? Que depois vai ser um dos pais da NASA. Exatamente. Então, se a gente pegar... Veja as conexões que a gente está criando aqui. Muitos caras que estavam no projeto nazista foram salvos para um lado ou para o outro. Alguns vão para o lado americano, outros vão para o lado soviético. Ou você vem para mim ou você morre. Mais ou menos assim. Mas, Só que o livre espontânea a ideia não é pressão. matar esses caras. Vai matar a galera. Inclusive, tá aí o filme, né, do julgamento de Nuremberg. Nossa. Vai matar quem faz a operação militar. Sim. Mas quem tem o conhecimento tecnológico, esse é interessante. Então, os Estados Unidos absorvem uma galera, a União Soviética absorve outra. E essa galera colabora para o desenvolvimento dos dois projetos. Bom, então a União Soviética já tem em 49, mas não consegue jogar essa bomba diretamente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também não conseguia jogar diretamente na União Soviética. Aí que entra a corrida espacial. Porque eu preciso ter uma tecnologia suficientemente boa para lançar esse foguete que possa levar um armamento nuclear e bater de frente com o meu oponente. Perfeito. Então a União Soviética parte na frente, muito bem falado pelo Ricardinho, em 1957, Sputnik 1, primeiro satélite, né? No mesmo ano de 57, o Sputnik 2, que aí já tem um ser vivo, a cachorrinha Laika, sim. né? Por 13 horas ela esteve conectada, ela falava uau, uau, e a galera ouvia. Depois a conexão se perde. E a União Soviética parte na frente. No começo dos anos 60, em 1961, Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta, porque quem chama de astronauta são os americanos. Sim. Cosmonauta é o nome que os russos dão, os chineses agora estão entrando no processo, tem seu próprio nome, não estou lembrando agora de cabeça, mas também tem outro nome, mas enfim. Então, chinês-nauta. E aí o cosmonauta Yuri Gagarin chega ao espaço. E aí vai lá para o espaço e vê a Terra de cima e fala: a Terra é azul. O soviético não era tão bom de propaganda como os americanos, que depois vão formular uma frase com o Neil Armstrong muito mais impactante. Sim. Mas, nesse momento, a União Soviética está disparada na frente. Yuri Gagarin volta como um herói nacional, vai fazer excursões pelo mundo, vai vir, inclusive, aqui o Brasil, vai ser recebido por Jânio Quadros também, ainda em 61, naquele turbulento ano de 61 para o Brasil e para o mundo. E aí, o presidente, o JFK, presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele diz: parabéns então, União Soviética, nós agora teremos um projeto para pisar na Lua até o final dessa década, o projeto Apollo. E aí, os Estados Unidos falam: nós não vamos mandar o homem à Lua porque é fácil. É justamente o contrário, porque é difícil. E aí, esse vai ser o nosso engajamento. Então, a União Soviética, naquele momento, não estava pensando no homem na Lua, não tinha nada disso. Ela
era uma demonstração de importância e poder a corrida armamentista, a corrida espacial, desculpa, e tecnológica. E os Estados Unidos dá uma jogada agora para uma coisa simbólica, que é a Lua. Porque a Lua, a gente tem, né, toda uma série de paixões, uma série de obras literárias, Pequeno Príncipe, se fala da Lua. Então a Lua, simbolicamente, ela tem algo muito interessante. E aí esse projeto ele se desenvolve com vários percalços, inclusive, muitos astronautas americanos morrendo, gastou-se uma grana estratosférica. Sim. Vamos lembrar que esses foguetes eles eram descartáveis, né? Os foguetes da Apollo, eles, uma vez que eram utilizados, eles não poderiam, já eram. Então, por isso que a gente vai ter Apollo 1, 2, 3, até que Apollo 11 chega à Lua em 1969. E aí Neil Armstrong vai falar uma frase bem mais interessante do que simplesmente a Lua é cinza, né? Não é a Terra azul, a Lua é cinza. Ele vai falar um pequeno passo para o homem, mas um salto para a humanidade. Pisa com o pé direito para dar sorte, tira fotinho, finca a bandeira norte-americana, né? Então, tem toda uma simbologia disso. É claro que a gente vai discutir depois o que simboliza agora esse novo projeto e os novos passos de uma Guerra Fria 2.0. Aluno, pensando em vestibular, guarde esse termo. Guerra Fria 2.0 já não é mais a União Soviética, é um outro oponente. A gente está falando da China. Exatamente. Então, o contexto geral aí dos anos 50 e 60 seria isso. É isso. E fazendo essa ponte, e a gente já começou a falar um pouco sobre isso, eu vou perguntar um pouquinho para o Feijão sobre essa tecnologia da década de final de 50 e 60. Porque muita gente, aliás, o Feijão mesmo me deu esse dado, 33% dos brasileiros não acreditam que o homem pisou na Lua. Quem de nós três aqui é esse? Um cada três. Aqui não tem ninguém, todos acreditamos, né? E em 1956 nós já tínhamos IA, gente. Por incrível que pareça, era um computador do tamanho de uma casa, né, chamado Elisa, mas você perguntava para esse computador e ele te respondia. É que isso não era divulgado, essas coisas não estavam na mídia como estão hoje. Nós não tínhamos essa aldeia global, sem referência a nenhuma emissora, mas essa aldeia global que a gente tem hoje, né? Então, os foguetes eram diferentes, como o Samuca mesmo falou, se perdiam, né? Hoje a gente já sabe, né, que empresas norte-americanas já estão fazendo, e japoneses, chineses estão fazendo seus foguetes e recuperando esses foguetes. Como é que era essa tecnologia e qual a diferença, Feijão, para as de hoje? Vamos lá, né? Já que agora, física pode cair com esse tema esse ano, hein? Vestibular vai ter, certeza. Então vamos só tentar entender uma coisa. Fazendo até o contexto que o Samuca já falou, quando a gente entra ali na Guerra Fria, o nome mais importante do projeto Apollo é o Wernher von Braun, alemão, tá? Ele fazia parte da Alemanha nazista, enfim, tem todo aquele contexto, ele traz, e não é só ele, vem ele... Criador das V1 e das V2. V1 e V2, exato, certo? Então ele vem, essa equipe inteira lá para os Estados Unidos e começa a desenvolver o projeto, na verdade, tem o Gemini, e depois a gente vai para o projeto Apollo. Lembrando que o Apollo, para nós, ele tem como ponto principal isso aqui, ó. Isso daqui é uma réplica do foguete Saturno V. Da Apollo 11, que botou o homem na Lua em 69. 69. O interessante, que o Feijão estava explicando para a gente, tudo praticamente desses dois compartimentos é combustível, né, Feijão? O principal é assim, o que a gente tem que pensar? Tá tudo lá em cima. O foguete cápsula, inteiro, etc. O foguete inteiro são 110 metros de altura. Meu pai. Maior que o Artemis que foi agora. O Artemis tem 98 metros. Sim. Beleza? E, basicamente, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é combustível. Então, o ponto principal que a gente fala, o foguete não precisa de tecnologia. Você só precisa fazer o negócio subir. Sim. Então, o ponto principal é o combustível que você vai usar. E a quantidade. Era o problema lá e é o problema hoje ainda. Exato, continua. Porque quando a gente fala do foguete para ele subir, basicamente ele vai gerar força para baixo e empurrar o negócio para cima. Entende? Então, é como você pegar... É o que? É hidrogênio? No caso, a gente usa hoje hidrogênio líquido e oxigênio líquido. Hidrogênio líquido e oxigênio líquido. A gente usa o Feijão, tá parte do projeto, viu, gente? Acabamos de descobrir aqui que faz parte do projeto. É Feijão da SpaceX. Tá quase lá dentro. Inclusive, esse é um dos motivos da gente estar voltando pra Lua agora. Certo? Porque naquele primeiro problema inicial foi o que o Samuca falou, era mais assim por problema geopolítico. Hoje já é cunho comercial. Tanto é que a ideia de retornar à Lua não é pra falar assim, nós conseguimos voltar pra Lua. Não é pra fincar bandeira de novo. Não é pra ficar bandeira. Agora é pra fincar mesmo e ficar. Ou seja, é pra fazer futuramente isso daqui vai ser viagem de ida e volta de forma constante. Igual a gente faz para essa Estação Espacial Internacional. Vamos lembrar que a Lua ela tem uma série de minerais que você não encontra na Terra. Sim. A gente pode
a partir de uma série de desenvolvimento, descobrir uma série de novas fontes de energia. Também. Né? E ela pode ser ponte estratégica para depois a gente chegar a Marte. Sim, sim. Poderia ser... Inclusive, falaram com combustível retirado da própria Lua, Perfeito. né? Sei lá. Exato. Então ela passa a ser a ponte aérea, né? Meu pai. Você vai ser uma vai para a Lua, se cria uma conexão para depois chegar possivelmente a Marte. Então acontece, eles acharam nos polos gelo, água congelada, gelo. Gelado. E acontece, para eu formar o combustível, que é hidrogênio líquido e oxigênio líquido, só precisa fazer o quê? Pegar isso daí e quebrar. H2O, você quebra ele. Maravilhoso. Quebrou isso daí, você consegue. Ou seja, ir direto daqui para Marte, por exemplo, a gente não consegue. Só que se a gente fizer uma ponte lá, a gente consegue produzir combustível. Uma base. Pronto, o foguete desceu na Lua. E gastando abastece. muito menos, né? Porque a própria força ali, Sim. da hora, dá um empuxinho, você já está no Sair da espaço. Lua é muito mais barato, muito mais barato, muito mais Nós temos um escudo aqui, é difícil sair da Exato. Terra, né? Por Tanto isso é esses que- foguetão aí. Exato, tanto é que, ó, para sair da Terra, você precisa de tudo isso. Para retornar, vamos quebrar esse negócio aqui. Quebra lá. Ó, isso daqui, Sensacional, a é. primeira parte do foguete, que vai Já é embora. descartado já praticamente na saída, né? Exato, Embora. subiu, atingiu a baixa órbita, isso daqui já é descartado. Aí depois aqui tem mais combustível, ó. Tem mais Gente, esse não é o Artemis, esse é o Apollo 11, Esse é o tá? Apollo. O Esse é o que foi pra Saturno Lua. 5. Mas aí vocês vão comparar que é muito parecido com o que a gente tem hoje. Sim, Então esse daqui sai, descartou, beleza. Então esse daqui também vem embora para a Terra, já era, fantástico. acabou. E aí depois tem esse outro menorzinho aqui, que é aqui que vai ganhar propulsão, certo? Para direcionar para a Lua, beleza? Só que, ó, isso daqui ó, a gente chama de... esqueci o nome. Isso aqui é só para se tiver algum problema no lançamento, Sim. ele lança para salvar a vida dos astronautas, tá? Se não tiver problema, mas ele já É descartou. um ejetor. Exato. Aí, ó, o que que acontece? Então, Gente. isso daqui também é descartado, beleza? E aí, o que vai para a Lua, teoricamente, é isso daqui, ó. Os astronautas estão aqui dentro, é só esse pedacinho. Só isso aqui, ó. E essa cápsula aqui? Isso daí é o módulo lunar. Isso daí é o que vai pousar na Lua depois. Ah, isso pousa na Lua depois. Exato. E uma sonda indiana pegou e tirou tá na internet, uma foto dessa. Claro que sem essa cápsula aqui, porque ela Ela sobe. pum, Exato. sobe e se une lá Pra voltar. a essa coisa para voltar. Mas essa estrutura, é um nome indiano, gente. Aí Coisa, complica. lá dois. Nem ideia. Tá? Tem dois. Os dois no final. Essa sonda tirou a foto dessa estrutura na Lua. Que tá lá há Isso 60 e tantos prova anos. que o homem realmente não esteve só uma vez, né, gente? Esteve 6 vezes. E uma, inclusive, que é a Apollo 13, deu algum problema. Não sei se o Feijão pode falar desse problema. É, que Tiveram originou o filme, problema, inclusive, né? Com Tom gerou o Hanks. filme com Tom Hanks. Houston, we have a problem. Isso, nós temos um problema aqui e conseguiram voltar, mas a missão foi abortada. Todas essas missões que levaram o Homem à Lua foram de 69 até 72. Exatamente. E aí, o que nós temos então? Basicamente, o que vai ser levado para a órbita da Lua, Olha que legal, gente. beleza? O astronauta sai daqui dessa parte da cápsula, vem aqui para dentro, são dois no caso. Sim. Pensando na missão de 69, tá? O Armstrong e o Buzz Aldrin. Sim. Os dois descem, Tem, pousou. Agora eu preciso de um terceiro aqui. Porque tem se um tiver um astronauta terceiro, que não desce e fica aí Michael Collins fica orbitando. fazendo orbitando, Girando. girando na Lua. O cara vai até lá, mas não desce. Cara, isso deve ser. É muito foda, né? Ô, Pô, tô tão pertinho. Caramba, nossa, cara, é tipo faltar acertar um número na Mega Sena. É, isso. Fez 5, fez aquilo. Meu Pô, Deus, sensacional. beleza. E ele tem uma responsabilidade incrível, né? Porque vai fazer esse depois que isso aqui é injetado, ejetado, ele tem que pegar esse módulozinho na órbita. então isso Meu daqui vai Deus do subir. céu. Então, ó, basicamente, para eu sair da Lua, Só que isso há 56 anos atrás. Quer dizer, é um negócio de louco. eu né? preciso disso daqui para sair da Lua. E olha o tamanho que era o foguete. E o que volta para a Terra é isso aqui, ó. São 110 metros. O que volta é só isso. Só essa cápsula. E aí, isso daqui tem uns 3 metros de altura. Aqui embaixo super revestido, né? Para aguentar o atrito. com Tanto a é que hoje atmosfera. é a reentrada da... Tá chegando isso aqui hoje. A Artemis está chegando hoje, dia 10. reentrada. E até hoje é o maior problema, né? A parte da reentrada. Tanto que a Artemis primeira quase Sim. deu BO, né? Gente, Sim, se errar o ângulo, eles vão para o espaço de novo. Então, assim, a reentrada é a parte mais crítica para os astronautas. Né? Se a gente for relembrar o ônibus espacial, Ah, sim. que explodiu na reentrada, começa por ali. Então, Sim. assim, dá pra gente ter uma noção da tecnologia que já existia, correto? Então, assim, Sim. tinha muita tecnologia? Tinha. O pessoal geralmente fica fazendo uma comparação assim, que a tecnologia que tinha lá tem aqui, correto? Né? Só que o que a gente tem que lembrar?
Que antigamente, cara, era aqueles computadores gigantescos. Gigantescos. Os caras Nossa, colocaram dentro de um com negócio fita aqui, ó, magnética ainda. Uma salinha que não tem nem 5 metros de diâmetro. Entendeu? Certo? Então, assim, o ponto principal da tecnologia antes era fazer a comunicação, ok? Hoje, né, o que a gente tem? A Artemis, que foi pro espaço, ela vai sozinha. Os astronautas, basicamente, são... como é que chama? Passageiro lá dentro. Sim. Entende? Eles têm a missão ali, teoricamente, de fazer testes. Esse que é a missão deles. Ou seja, virou literalmente um Tesla, né? Sim. SpaceX, Tesla, já. Você quase só vai. Só vai. Você fica aqui de passageiro. Então, hoje o que mudou? Que ela já fez um teste, inclusive, né? Mas ela vai sozinha se quiser. Entende? Então, o astronauta lá hoje, ele tem a missão, né? Essa missão é a principal, para eles fazer controle, testes, fazer estresse, equipamento. Sim. Década de 60 ainda o humano, vamos dizer assim, né? O analógico era muito presente, mas não era muito mais né? piloto. Hoje não. Hoje não precisa, Hoje não precisa de tanto tanto. corrida, né? Sim. Ok? Entra nesse detalhe. Até um teste fala hoje você tem carro autônomo. Sim. Então é mais por esse ponto aí. Porém, os astronautas têm que ter a mesma habilidade, têm que ser treinados. Sim. Entende? Isso não altera, não. Mas o que a gente pode pensar de importante? Em questão de combustível, que é a parte que isso daí a tecnologia não vai resolver. Sim. Ou seja, eu preciso de combustível, o que ela vai ajudar pra gente? É fazer a separação, talvez reduzir custos, mas ainda continua muito caro. Sim. Se a gente for analisar o projeto Apollo, hoje em valores daria uns 300 bi. 300 bilhões de dólares. 300 bi em dólar. O projeto Artemis é em torno de uns 30 bi, tá? Essa primeira fase, 10 bi, que aí começou em 2017, se eu não estou errado, entende? E aí a gente agora, em 2026, estamos quase finalizando a primeira fase. E a ideia é chegar, ter a continuidade disso e pousar na Lua, de fato, em 29. Isso. Lembrando que, né, até fazendo uma associação que o Samuca comentou, quando a gente fala Apolo e Artemis são irmãos, né? Sim. Tá? De Zeus, filhos de Zeus. E por que deram Artemis o nome? Justamente porque a missão Artemis ela vai replicar exatamente os mesmos processos que foi Apolo. Então não foi de uma vez que ele saiu daqui e foi para a Lua. O pessoal acha que foi isso. Não. Teve outras missões anteriores. Sim. Primeiro faz teste. Tá? Tanto é que a Apolo 10 é o que mais dá dó. Porque na Apolo 10, o que acontece? Eles fazem todo o processo, né? Eles fazem todo o processo, ok? Orbita a Lua lá. Eles descem, ficam a 10 quilômetros da superfície. E volta. E o cara tem que voltar. Ele não pode descer, cara. Imagina. Meu Deus. Ele ia ser o primeiro a avisar a Lua. Voltou, acoplou e... Entende? Por quê? Foi só na Que é teste, né? É teste. Entendeu? Tanto é que era pra esse ter feito já na Apolo 10, mas aí ficou pra Apolo 10. E essa quantidade de testes, ela continua agora. Vai ter igual. Artemis 3, 4, Sim. A gente tá falando muito dos Estados Unidos. Teve também a União Soviética, hoje Rússia, né? Mas essa pergunta é especial pro Samuca. O mundo mudou bastante daquela época para cá. E outros países começaram a se arriscar nessa corrida espacial. Hoje você tem Índia, você tem Japão, você tem eu acho, até a Coreia do Sul, China, né, que é o principal aí, né, e o próprio Estados Unidos. Como é que tá esse mosaico, essa corrida aí, Samuca? Como é que tá esse panorama? Hoje, muitos especialistas da geopolítica, eles usam a expressão Guerra Fria 2.0, porque você continua tendo duas superpotências, só que do outro lado não é mais a União Soviética, a atual Rússia, né, mas sim a China, com o amparo da Rússia. A gente acha que tudo aquilo que a Rússia produziu, que a União Soviética produziu, foi pro saco, que é velho. E não é bem assim, se você pensar. Os Estados Unidos, desde que eles aposentaram os seus ônibus espaciais, né, o Feijão comentou agora há pouco sobre o ônibus espacial que foi entrar e acabou explodindo, a gente teve uma situação que os Estados Unidos começou a pegar emprestado, né, os equipamentos da União Soviética, da antiga União Soviética, hoje Rússia. Então, a Rússia ainda tem um papel importante. Uma das coisas que, inclusive, colabora para a União Soviética quebrar é justamente a corrida espacial. Sim. Porque o Feijão falou de valores astronômicos, né? Astronômicos, olha só. E tem outro ponto até, Samuca, que eu estava vendo. O principal nome do projeto Apollo foi o Wernher von Braun. O da União Soviética, eu não lembro o nome do comandante. Eu também não lembro agora de cabeça. Só que ele morreu. Ele morre no processo e era muito centralizado nele, né? Não, era muito centralizado nele. Tinha um foguete já para ir montado para ir para a Lua e acabaram abortando por conta disso. Mas então, como essas cápsulas eram descartáveis, você gastava um dinheiro muito grande em todo o processo e não só em levar. E aí a União Soviética também gastou muito dinheiro.
E acabou sendo um dos problemas que levariam ao colapso financeiro da União Soviética. Então ainda tem toda uma tecnologia da antiga União Soviética, a Rússia ainda é um expoente, a estação internacional ela tem astronautas russos que lá estão, né? Só que hoje você tem um novo player, como o pessoal da Faria Lima gosta de usar, né? Um novo player nesse jogo, que é a China. A China também tem o seu projeto, também tem a ideia de pisar na Lua. Os protocolos e os planejamentos são para que isso aconteça em 2030, tá? Ou seja, os Estados Unidos está tentando chegar em 2029 e a China está chegando em 30. Pode ser que eles acelerem? Pode ser, porque eles estão muito em dia no seu cronograma, tá? E os Estados Unidos, é claro, está com medo disso, porque simbolicamente, se a China chega antes, a China venceu, ou seja, a gente tem uma nova Guerra Fria. Quem é dono da Lua? Essa é uma grande questão. Isso é louco, hein? Isso não Essa tem... pergunta nem Aí tava que tá, na meu sua- Se o camarada. Brasil chegasse antes, nós poderíamos. Que é dia 23 de abril agora. São Jorge e as suas São pegadas Jorge. do dragão lá. Tem lá. Essa é Ele fala uma que ótima tem dragão, pergunta, meu cara. coelhinho. É uma ótima pergunta. Não existe uma legislação internacional que fale sobre a Lua. Ou seja, existe uma tentativa via ONU de uma coisa de vários países para falar sobre, e se acontecer, como que vai ser, né? O que a gente pode fazer, etc e tal. Só que quem não é signatário, ou seja, quem não está nesse hall de países, adivinha? Brasil. Não, Brasil tá. Brasil tá. Brasil Não, tá. chuta alto. Estados Unidos, Rússia e China. Ou seja, os países que têm interesse, que estão mais próximos de conseguir ter algum tipo de conquista da Lua, com os recursos que lá tem, que podem ser benéficos, né, economicamente, porque vamos falar que ninguém está fazendo tudo isso simplesmente para fincar a bandeirinha lá e falar, que legal, somos os primeiros. Elon Musk não entra com a SpaceX, que participa desse processo que a gente está vendo agora, então, ou seja, não tem só um financiamento norte-americano, tem de empresas envolvidas, né? Porque ele acha legal ir para a Lua, porque ele é um lunático. Não, gente, não é? Lunático ele é, mas aí é um outro papo, A questão central isso envolve dinheiro. Ser o primeiro a chegar significa dizer que você pode ser o primeiro a começar a entender o que é, a ter os recursos, a explorar os recursos lá existentes, a usar isso como plataforma para chegar a Marte. Essa galera já está pensando lá na frente. Então me explica direitinho o que eu não entendi. Essa coisa da propriedade entre as Não da existe. Lua não existe. Não existe. Tá. But O que eu estava dizendo é o seguinte: Porque a exploração pode ser. os países que lideram esse projeto, né, ou esse processo, que tem os seus projetos mais avançados, ou seja, Estados Unidos, a Rússia e a China, e a Rússia e a China são parceiras, tá? Sim. Ou seja, o projeto chinês tem tecnologia da antiga União Soviética ali colaborando. Eles não são signatários de nenhuma tratativa para falar assim, o que a gente vai fazer com a Lua? Ou seja, se você chegar primeiro, você passa a ser o dono na visão desses países. É uma grande questão, porque, vamos pegar lá, eu sou historiador, então vamos pensar um patrimônio da humanidade que existe na Lua. A pegada do Neil Armstrong. Tá, quem vai proteger isso? Se é que vai proteger, né? Claro, estou aqui fazendo uma divagação para dizer que, juridicamente falando, não tem proteção. Não existe nada. E provavelmente não vai existir porque esses países não têm interesse que eu tenha. Porque se não tem proteção, eu posso fazer o que eu bem entender. Basicamente é isso. Entendi. Que o Brasil, lembrando que o Brasil, nesse acordo do Artemis, está junto com os Estados Unidos. São 60 países Chama envolvidos. até de projeto internacional. Sim. né? Então, Não, aí- isso era uma coisa que a gente estava comentando nos bastidores, que é assim, a quantidade de pessoas envolvidas no projeto Apollo, direta e indiretamente, e no projeto Artemis. Centenas de milhares de pessoas, gente. É muito. Indústria. Olha, vai de psicólogo a fabricador de borracha, sabe? De anelzinho de E borracha. novamente, Negócio por louco. quê? Só porque é legal ir pra Lua? Só porque é legal, talvez, possivelmente, ter vida em Marte? Ou ter uma vida humana e ser uma nova colônia? Não, gente. Isso tem uma série de interesses econômicos que estão por trás. Sim. Ninguém gasta toda essa grana de O bobeira. presidente da China, quando eles mandaram a sonda para lá, Sim, aí no retorno ele falou que eles encontraram na Lua combustível infinito. Tá? O que é esse combustível infinito? Tem o deutério e o trítio. Na verdade é o trítio, que é o H3, que ele é fonte para fusão nuclear. Fusão nuclear é a fonte Sim. mais limpa que a gente pode ter de energia e praticamente infinita. Ou seja, seria você produzir um sol aqui, é mais ou menos isso. Então lá existe, tá? Porque para produzir o hélio 3 você precisa de radiação ultravioleta. E aqui a gente tá com a camada de ozônio, que graças a Deus nos protege, ok? Senão a gente teria isso em abundância aqui também, Sim. que a gente não tem. E lá eles encontraram, ou seja, se trouxer aquilo lá para cá,
reduz infinitamente o gasto que eles teriam para pesquisa e para desenvolver essa tecnologia. Sensacional isso. Bom, nós estamos na reta final do nosso podcast, então eu vou abrir para perspectivas futuras no sentido assim, do próprio assunto que a gente está falando e, principalmente para o Feijão e também para o Samuca, o que poderia ser cobrado em vestibular sobre todos esses temas que nós falamos aqui. Não só o projeto espacial em si, mas o que envolve, né? Aborda, né, de tudo isso. À vontade. Quer começar? Vamos lá. Começar, Quando a Feijão? gente fala da missão em si, a gente estava até comentando, que essa é uma missão de cooperação internacional, até eles falam. Né? Pode existir a Guerra Fria 2.0, a China e os Estados Unidos, mas ali, na realidade, no final de tudo isso, quem sai ganhando somos nós. Por quê? Disso daí, se a gente vamos imaginar que eles consigam trazer o hélio 3, produzir energia por fusão, ok? E a gente tem energia praticamente infinita, com gasto praticamente zero, imagina a redução de gasto que a gente teria com a produção de energia, alimento seria muito mais barato, ou seja, você teria uma parte econômica muito boa, entende? Então, a gente teria muita vantagem em relação a isso. Fora a infinidade de tecnologia que está sendo desenvolvida, que depois no futuro vai chegar para você, vai chegar na forma de um celular melhor, entendeu? Uma câmera melhor, resoluções, entende? Então, tudo isso daí é ponto que traz para nós depois. É igual a gente imaginar, né? A guerra tem seus pontos extremamente negativos. Só que muita tecnologia que a gente tem hoje é por conta de uma guerra. Infelizmente, assim funciona. Várias, né? Várias, exato. Tá? E a exploração espacial nos deu um monte de coisa também, né? Já comida, como é que é? Desidratada. Exato. Pílulas e cápsulas. Se a gente pensar, GPS, a própria internet. Internet. Então, assim, para nós vai respingar depois, entende? Então, cabe a gente acreditar no projeto, entende? Tem muito dinheiro envolvido, existe muito aquela questão ainda, né? Gasta-se bilhões nesse projeto e o pessoal passa fome na África, né? O pessoal fica, né? Óbvio, mas aí a gente tem que pensar em todos os lados. Agora, pensando no vestibular, aí, dentro da física, tem uma infinidade de conteúdo que a gente pode cobrar. Será que não podem cobrar gravitação? A questão da órbita. A questão da órbita, a velocidade da cápsula, a volta, a trajetória para entrar, por que ela pode bater? Exatamente. Assim, vamos imaginar, né? Questão muito simples, né? O Samuca até comentou. Eles ficaram 41 minutos sem comunicação com a Terra. Por que isso? Porque eles ficaram do lado onde a onda eletromagnética, que eles chegam, lado escuro da luz. Chega. Tá? A Lua ela bloqueia isso. Entende? Então você tem uma questão tecnológica. Mas detalhe, tá? Quando a China fez essa mesma trajetória, o lado escuro da Lua, ela não perdeu a comunicação. Ela conseguiu ter essa comunicação. A China. Aí que tá. Ou seja, você falou, é uma missão internacional. Mas que não tem a presença chinesa, porque não interessa aos Estados Unidos ter. Sim, sim. Os Estados Unidos poderia ter batido um fio aqui e falado assim, Xi Jinping, você tem uma tecnologia aí que funcionou. Pá, a China talvez até seria parceira e falar, compartilharia. Mas você acha que o perfil de Donald Trump é um perfil que pediria ajuda a chineses? Não, tem uma questão heróica de falar, olha, a gente não conseguiu comunicação, mas deu certo, estamos aqui. E outra é um projeto internacional, 60 países, mas capitaneado por quem? Estados Unidos da América. Ele é o nome principal ali, né? Então a gente entra daí com gravitação, tá? Envolve muita parte de gravitação universal. Terceira lei de Newton, né? O que faz esse foguete subir, entende? Então tem essas questões aí. A gente pode abordar questões também de sobrevivência do próprio astronauta lá, né? Por que ele fica flutuando lá dentro? Entende? O pessoal acha que não tem gravidade. A gravidade tem, certo? É por conta da velocidade de órbita que ele está fazendo. Entende? A velocidade de reentrada, né? Eles vão entrar com mais de 40 mil quilômetros por hora. Eles têm que bater na superfície da água com uns 30 quilômetros. Como que a gente consegue fazer aquilo lá, que se torna uma bola de fogo? A temperatura da cápsula ali vai chegar a mais de 3 mil graus Celsius. Sim. E é o ponto mais crítico que a gente até comentou. Mas por que acontece isso? É o atrito. Entende? Então, todos os assuntos aí são assuntos assim que pode parecer. A própria ideia de fissão, né? Isso, a fusão, né? Fusão, desculpa. Isso, fusão. Né? Vamos lá buscar o quê? O hélio 3, beleza? Sim. Pra quê? Fusão. Então, tem mais essas questões aí. Pode até em química. Separação, em química, né? Separação ali do H2O, no caso, pegar a água ali, separação do oxigênio e do hidrogênio, transformar aquilo em combustível. Pode cair sobre o comportamento humano, né? O comportamento do corpo humano. Sim, num contexto desse, né? Parte biológica. Né? Lá você viu que nessa cápsula aí que eles fizeram, a da Orion, ela é maior do que o da Apollo. Né? Ela ganha em metragem e espaço interno. Tanto é que aqui cabe 4 astronautas, né? E da Apollo cabia só 3. E eles colocaram até equipamento lá para eles fazer ginástica. Entende? Tá? Por força muscular. Então tem todos esses todos esses detalhes. E história, Samuca?
Bom, aí a história é uma maravilha porque cabe para qualquer coisa. A gente vai montar um aulão, qualquer aulão, os caras falam, chama alguém da história, da geografia. Hora que Vai gravar qualquer podcast, pode ver que tem 90% do podcast do grupo, eu tô aqui. Porque a história cabe em tudo, cara. A história é a ação humana no tempo e no espaço. No espaço, olha só que interessante. Então, o que acontece? Eles vão, possivelmente, né, os vestibulares, e a gente, com certeza, dos grandes vestibulares, pelo menos 1 ou 2 vai acabar abordando essas temáticas, seja para o caminho que for, mas geralmente se pega o contexto atual para puxar uma referência e falar do que já foi. Né? Então, possivelmente, aí a própria Guerra Fria, a corrida espacial, né? Os projetos existentes, o que Guerra nas simbolizava. Estrelas do Reagan, Ronald Reagan. O projeto Guerra das Estrelas, exato, do Ronald Reagan nos anos 80, que colabora, que a União Soviética gaste também mais e acaba quebrando. Então, esse contexto todo que a gente abordou lá no nosso primeiro ponto, né, o nosso praticamente primeiro bloco ali de questões, ele seria muito abordado. Ou se for puxar para a geopolítica, para falar de mais um passo da rivalidade Estados Unidos e China, né? Aquilo que a gente estava comentando de Guerra Fria 2.0. Então, temáticas não faltam. O nome é bonitinho, né? O nome é bonitinho, mas a possibilidade trazida por ela é bastante complicada, né? Se a gente for pensar a guerra que está acontecendo no Irã, tem correlações com essa Guerra Fria 2.0, né? A China tem seus interesses ali, a nova Rota da Seda. Então, tudo isso está conectado. Olha só, a guerra no Irã tem conexão com o que a gente está falando aqui. Porque essas grandes potências, elas têm um domínio global. Os Estados Unidos mais, a China busca esse domínio global e isso extrapola as fronteiras do nosso planeta. Então, a parte histórica, toda essa questão de Guerra Fria, a 1.0 e agora 2.0, sem dúvida nenhuma, pode e deve ser abordada aí pelos principais vestibulares. Ok, mais alguma coisa, Feijão? Considerações finais? Não, acho que agora a gente torcer para dar tudo certo nessas missões aí. Torcer hoje para dar tudo certo, né? A gente não tem ainda notícia. E eu torço para eu conseguir ver também o homem pisando na Lua, fazer uma live ao vivo. Já pensou que legal? Feijão, você podia ser bacana, o primeiro dessa nova missão, cara. Vai lá. Tô bem tranquilo. Tô bem tranquilo aqui. Samuca? Não, é isso. A gente vai acompanhar com certeza nos próximos anos as próximas etapas e os desenrolares disso. É claro que muita coisa dessa tecnologia nós não teremos o acesso, é uma coisa que vai se desenvolver realmente para a questão de décadas, mas que com certeza é muito importante, independente do país que lidere esses projetos, é muito importante para a humanidade, porque faz parte do nosso próprio desenvolvimento como ser. Né? Muito bem. Gente, ficamos por aqui. Grupo Fala, inscreva-se no canal, curta, deixe o seu like, seu comentário, etc, tá? A gente se vê. Tchau, tchau. Um abraço, galera.